Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar sobre o OAuth 2, que é a revolução da delegação digital, padrão de segurança que protege a nossa identidade sem entregar as nossas chaves. Sabe quando a gente está usando um aplicativo e ele pede ali para a gente entrar com a conta do Google, com a conta do Facebook? O responsável por esse procedimento funcionar sem que a gente precise entregar a nossa senha principal para a aplicação é um protocolo que chama OAuth 2.0. Então, para a gente entender aqui a importância do OAuth, vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto, como as coisas rodavam antes dele e o que ele vem para resolver. Antes da gente ter essa solução, a única forma de um aplicativo acessar os dados de outro serviço era a gente compartilhando o login e a senha. Ou seja, por exemplo, aqui você logando na AutoNetOps e eu preciso fazer alguma alteração para a mentoria, para a parte no seu calendário do Google. Então eu precisaria que você compartilhasse comigo o seu login e senha. E isso daqui cria um problemão, né? Uma exposição muito grande na parte de segurança. Por quê? Quando a gente está dando essa permissão, essa senha, a gente não dá uma permissão aqui, por exemplo, no GitHub, só para a gente ler os nossos repositórios, né? A permissão que está sendo dada, o aplicativo, ao website, ele pode literalmente apagar tudo que você tem, ele pode criar algum projeto no seu nome, né? Assim, a receita para o desastre. E outra coisa, a gente fica exposto à segurança desse aplicativo, porque sabe-se lá como que eles guardam a senha. E além disso, né, o pior de tudo, depois que você revoga algum acesso, ou você troca uma senha principal, você acabou com o acesso de todos os aplicativos que utilizam essa credencial. Então era uma bagunça grande, né, um sistema completamente quebrado, e ainda bem aí que o pessoal de segurança de tecnologia, né, percebeu que isso não dava para continuar, e aí entra a solução do nosso problema, o OAuth 2, com uma proposta de que, em vez da gente entregar a senha, a gente vai delegar as permissões e vai, como se fosse dizer, o que pode ser acessado dentro dos recursos desse aplicativo terceirizado. Tá? E para entender como que essa mágica acontece, como que esse fluxo acontece, é importante a gente conhecer quais são os personagens que estão dentro dessa história. E o primeiro e mais importante é o Resource Owner, que é o dono do recurso, ou seja, é você. Então, logo depois vem o cliente da aplicação, o cliente, que é a aplicação que vai solicitar o acesso. Tá? A partir daqui eu acho que faz sentido uma analogia, tá? Como se a gente estivesse pensando no caso de uma festa. Tá? O cliente é você que está querendo acessar o ambiente de uma festa. Você vai ir para o segurança, que seria o servidor de autenticação, e vai pedir para ele, eu quero entrar nessa festa. E aí, em vez desse servidor, desse segurança, perguntar para você qual é a senha, ele vai perguntar para o dono da festa, o dono do recurso. Esse cara pode entrar? E se o dono do recurso aceitar, ele vai devolver para você um token, ou seja, um crachá, basicamente, do que você tem permissão para acessar. Então, uma vez que você tem esse crachá, você tem acesso ao servidor de recursos, que são onde os locais que você deseja entrar, né? Então vamos pensar como se fossem os ambientes, as salas VIPs, tá? Então você, para entrar e buscar um acesso nesse recurso, você tem que apresentar seu token e ele vai ser permitido ou negado. Tá? Então, dessa forma, a gente tem aí quais são os principais papéis do cliente, o servidor de autorização e o servidor de recurso, né? Que aqui no nosso caso, trazendo de volta para a tecnologia, então, seria, por exemplo, o website da AutoNetOps, pedindo para você que a gente quer acessar seus recursos do GitHub. E aí você vai entrar no servidor de autenticação do GitHub, e uma vez que você aceite, né, vai aparecer a página para você, o dono do recurso, aceitar. Uma vez que for aceito, eu, aqui da AutoNetOps, vou receber esse token e vou solicitar para a API do GitHub as informações que você me deu acesso. No caso aqui, por exemplo, o seu nome de usuário. E o nome dessas permissões aqui é o que a gente define como escopo. Então aqui estão alguns exemplos do que seria um escopo. Tá? Então, por exemplo, no GitHub você pode identificar qual que é o tipo de acesso, as informações que você vai ter acesso. Tá? Eu vou mandar, por exemplo, que eu quero acessar o repositório ou o seu usuário
e-mail no Google, a gente tem que informar que eu quero, por exemplo, acessar seu Drive com permissões de leitura, aqui um exemplo do Cisco Webex. Onde que a gente vai definir isso aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui na URL, a gente vai ver essa requisição sendo feita e enviando o escopo que a gente quer acessar desse usuário. Por isso que aparece aqui para a gente, na hora que a gente entra na tela, que esse aplicativo deseja acessar essas informações e vem listado para a gente quais são as informações que esse aplicativo quer acessar. Uma vez que a gente aprova, então, de novo, a gente pega aqui o recibo, a nossa aplicação recebe esse recibo com um código, a gente troca, então a nossa aplicação troca esse código por um token. Tá? E o token funciona de que maneira? O token, então, ele é a solução para que a nossa aplicação não veja qual foi o seu usuário e senha desse recurso, mas a gente ainda assim tenha acesso a ele. E como que vai funcionar? Quando a gente fez essa requisição, nós vamos receber dois tokens. Um token de acesso e outro, o token de refresh. Qual que é a ideia? Uma vez que a gente obteve esse token, o de acesso vai ser um token de duração bem curta. É o que a gente vai utilizar para acessar os recursos, para acessar as salas VIPs. Eu vou mostrar esse token e a gente tem um tempo limitado. Quando esse token expirar, a gente pode utilizar o token de refresh para obter um novo token de acesso e assim voltar a ter acesso às salas VIP. Por que essa solução? Porque se esse token, por algum motivo, for vazado, for roubado, o dano é limitado porque ele tem um tempo de expiração muito curto, tá? Então, é importante que esse token de renovação ele nunca seja exposto no lado do cliente, né, no browser, para a gente obter esse layer, essa camada adicional de segurança. Dessa forma, está explicado aqui num high level quais são os elementos que compõem essa arquitetura do OAuth e a partir da aula que vem a gente começa a olhar com mais afinco, com mais detalhes, como que é feito esse fluxo, quais são as mensagens que são trocadas e depois disso a gente monta uma aplicaçãozinha. Beleza? Espero que tenha sido informativo, um grande abraço e até a aula seguinte.